Fala aí, investidor e investidora, meu nome é Gabriel, sou analista CNPI especializado em ações e nesse vídeo aqui de hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a Petrobras. Afinal de contas, essa é uma empresa que divide muito a opinião dos investidores. Tanto pessoas muito grandes do mercado defendem o investimento na companhia, assim como outros diversos analistas, gestores, também defendem a opinião totalmente contrária de não investir na estatal. Mas aqui eu vou citar 5 principais motivos pelos quais eu acredito que sim, essa é uma boa oportunidade de compra. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Petrobras, me acompanhe aqui até o final desse conteúdo. Além disso, se você também gostar desse material, vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você ajuda o meu canal a crescer e ganhar mais relevância aqui no YouTube. Então, como prometido, você está agora 5 principais motivos pelos quais me agrada investir na companhia. Lembrando que essa não é uma recomendação de compra nem de venda, mas se você quiser um acompanhamento mais personalizado em cima dessa e de outras dezenas de empresas, no Simpla Club nós fazemos esse serviço com o link na descrição aqui desse material. O primeiro ponto que me agrada hoje da Petrobras é a sua evolução ao longo dos últimos anos, se tornando uma empresa muito mais produtiva e eficiente. Para a gente provar essa informação, a gente pode utilizar agora de 2 principais margens para trazer da lucratividade da companhia ao longo dos últimos anos. A margem bruta, que se refere principalmente à quantidade de custos que ela teve para fazer a extração daquele petróleo, saiu de 20% para 50%, um ganho de 30 pontos percentuais em uma apenas margem. Isso mostra que principalmente o custo de extração do petróleo, do pré-sal ou do subsolo, em águas ultra profundas, se tornou muito mais barato para a empresa. Ou seja, o que ela fez, os campos hoje que ela faz a extração, são campos melhores, que trazem menos custos, além do próprio investimento em tecnologia, que fez com que essa sucção do óleo se tornasse algo muito mais barato para a companhia. Da mesma forma, a margem líquida saiu de menos 10% para 20%, que mais uma vez é um ganho de 30 pontos percentuais, saindo de uma empresa que dava prejuízo anualmente, uma empresa que hoje se tornou muito mais sólida, muito mais lucrativa. E isso também acaba sendo um reflexo de todos os ganhos que ela foi fazendo aqui ao longo dos anos, melhorando suas despesas, saindo de corrupção, saindo de investimentos que realmente não faziam sentido, simplesmente queimavam dinheiro. O segundo ponto que me agrada se refere à proteção em uma estratégia de investimentos no longo prazo. Eu sempre prezo que uma carteira deve ser sempre diversificada e balanceada, e você ter uma empresa do setor de commodities, uma empresa commoditizada como o caso da Petrobras, isso também faz muito sentido para uma carteira de investimentos. Primeiro porque a ação naturalmente tem uma proteção muito grande em relação ao dólar, então quanto maior o dólar, poderia impactar quase todas as empresas domésticas aqui do Brasil, acaba que protege a Petrobras. Afinal de contas, ela vende petróleo em dólar, então quanto maior o dólar, maior tende a ser seu faturamento. Assim como essa também acaba sendo uma empresa protegida em relação à inflação, já que essa é uma empresa que está lá na base de todo o consumo, está na base da indústria. Então, se tudo subiu de preço, a Petrobras consegue reajustar porque ela não precisa necessariamente vender para pessoas físicas. Ela repassa aquele preço ao longo de toda a cadeia produtiva, fazendo com que, no longo prazo, ela se torne uma empresa protegida em relação ao câmbio, assim como também protegida em relação à inflação de qualquer país. E hoje, por mais que a gente esteja no meio de uma eleição em que ambos os candidatos principais, Lula e Bolsonaro, defendem algum tipo de intervencionismo na companhia ou atacam a próprio lucro que a empresa vem tendo ao longo dos últimos trimestres, não é tão simples fazer essa troca assim. Ou seja, por mais que exista dos dois lados pessoas interessadas em mudar alguma política interna da companhia, não é algo tão fácil assim. A Petrobras hoje é uma empresa muito mais protegida em relação à governança corporativa, assim como eu falei aqui nesse vídeo, sugiro que você assista. O terceiro ponto se refere ao cenário adverso que acaba protegendo a Petrobras, inclusive. Eu digo isso porque até mesmo antes da guerra entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo já estava mais caro, o que acaba sendo um reflexo de anos e anos de subinvestimento no setor de óleo e gás de uma forma geral. Eu digo isso porque ao longo dos últimos anos também nós vimos um ambiente cada vez mais propício ao ESG e que o ESG leva em consideração a parte ambiental. E agora pensando que o petróleo é um material ou gera resíduos, poluição ao meio ambiente, acaba que nos últimos anos não houve investimentos nessa área. Só que como a gente sabe, o petróleo faz parte de toda a economia global. Ainda não temos capacidade de substituir o petróleo por algum outro componente em larga escala que seja ambientalmente correto. Então, anos e anos de um mau ou pouco investimento nessa produção de óleo e gás fez com que essa produção, essa oferta do produto, ficasse cada vez mais limitante. Por outro lado, a gente viu uma demanda cada vez crescendo mais, inclusive com vários dos governos mundiais injetando dinheiro justamente no momento da pandemia. Então a demanda se aqueceu muito rapidamente, enquanto a oferta já estava limitada. Isso tornou ainda pior agora durante essa guerra entre Rússia e Ucrânia, afinal de contas a Rússia também é um grande exportador desse óleo.
fazendo com que agora não só a demanda continuasse aquecida em escala global, mas a oferta limitada. Afinal de contas, o país sofreu sanções que prejudicam a sua exportação. Ou seja, a gente está falando agora de um momento muito adverso em que não há talvez um caminho tão fácil assim para a gente ter alguma via alternativa do petróleo. Por isso a gente pode imaginar que mesmo se tudo voltasse normal em relação à guerra, que as sanções acabassem, ainda assim o preço do petróleo voltaria a um estágio caro. Afinal de contas, não há, talvez no curto e médio prazo, soluções tão evidentes assim. Para você investir e conseguir aumentar consideravelmente sua escala de produção de petróleo, levaria alguns bons anos. Por isso, até mesmo olhando os contratos futuros do petróleo, ele ainda está em um patamar alto. Ou seja, o cenário, por mais que ainda possa melhorar, mas ele ainda vai continuar muito caro para o petróleo nos próximos anos, o que acaba protegendo a Petrobras de uma certa forma. Inclusive, o quarto ponto também está ligado a isso, porque agora com a alta do preço do petróleo, com o dólar ainda naturalmente muito caro, fez com que a companhia gerasse caixa como nunca na sua história inteira e, consequentemente, fez com que ela equalizasse grande parte dos seus problemas. Lembrando que até alguns anos atrás a Petrobras era a empresa de maior dívida corporativa no mundo, um endividamento que chegava aqui na casa de 500 bilhões de reais. Uma empresa realmente muito capenga até um tempo atrás, tinha investimentos horríveis, um endividamento muito alto, que consequentemente também fez com que a sua margem de lucro fosse muito pressionada, afinal de contas muito era gasto com as despesas financeiras. Mas agora com essa geração de caixa recorde na empresa, fez com que seu endividamento voltasse ao patamar controlado, reduzindo então as suas despesas com juros, fazendo com que agora nesse atual momento a empresa seja uma baita de uma geradora de caixa, consequentemente distribuindo dividendos nas alturas. Ela pode terminar o ano de 2022 com dividend yield na casa de 40%. Pouquíssimas empresas, se não a única empresa na bolsa, que vai ter condição de fazer essa distribuição tão generosa assim. Estou falando que em 2 anos e meio, simplesmente, você já vai ter o retorno do seu investimento simplesmente através dos dividendos, fora o potencial de valorização das ações. E o quinto ponto acaba também sendo um reflexo dos anteriores. Afinal de contas, hoje nós vemos um valuation muito atrativo para as ações da companhia. Aqui citando o seu preço do lucro ou EV sobre EBITDA, que está ao redor de 2,5 vezes, é um patamar muito, mas muito atraente, mesmo se a gente comparar com outras empresas a nível internacional. Pegando então algumas empresas privadas, como o caso da ExxonMobil ou então da Chevron, a gente vê que ela no mínimo, essas duas empresas negociam no mínimo 2 vezes mais caro que a Petrobras. Ou mesmo se a gente comparasse com uma empresa estatal argentina, em um país que nitidamente passa problemas muito mais graves que o Brasil, a Petrobras ainda assim estaria com preços mais descontados. Então, de fato, a Petrobras está em um momento muito bom, seja através das suas margens, da sua rentabilidade, do seu endividamento, geração de caixa, assim como também nitidamente seus múltiplos de preço estão bem mais descontados em relação ao mercado. Obviamente o mercado como um todo já precifica uma possível eleição, uma intervenção que venha acontecer, mas ainda assim, pensando que a companhia em 2 anos ou 2 anos e meio já vai recuperar todos os nossos investimentos simplesmente através dos dividendos ou através de um múltiplo tão descontado, talvez valha a pena fazer esse investimento. É assim que pelo menos eu sigo na minha carteira pessoal. Ou seja, por mais que o ambiente venha se degradar para a companhia nos próximos anos, mas isso não deve acontecer talvez nos 2 ou nos 3 próximos anos. Isso provavelmente seria um movimento lento que a gente teria essa percepção antes. Por isso eu acredito que a margem de segurança joga a nosso favor. Por isso eu acredito que esses 5 pontos fazem com que o investimento nas ações da Petrobras se torne algo interessante, mas obviamente quem também não acredita nesses pontos ou não gostaria de investir na companhia também tem seus argumentos bem sólidos, inclusive. Agora eu quero devolver a pergunta para você. Você investiria hoje nas ações da Petrobras ou ficaria de fora dessa? Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, lembrando de deixar aqui seu like, sua inscrição no canal, porque assim que você ajuda o canal a crescer. Eu espero você lá no próximo vídeo. Valeu!